Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Conexão. A partir de hoje nós traremos o programa em 3 formatos novos para vocês. O primeiro formato do programa será mais interativo. Nele nós iremos para as ruas, conversaremos com as pessoas acerca de assuntos do dia a dia e procuraremos traçar uma conexão entre esses assuntos do cotidiano e as páginas da Bíblia. Será que há alguma conexão entre a Bíblia e os assuntos do dia a dia das pessoas? É isso que a gente vai ver nesse que será um dos formatos do programa. No segundo formato nós teremos o Conexão Debate. Nele nós teremos a presença de alguns líderes do cristianismo, alguns professores de seminário, alguns teólogos e conversaremos sobre temas da teologia e que conexão estes temas têm com o dia a dia das pessoas. E o terceiro programa então será mais musical, onde nós teremos a presença de alguns artistas cristãos e contaremos com o apoio do Ministério Plataforma. E o programa de hoje será o Conexão Musical, e nós começamos com a participação do cantor Jorge Camargo. Toda vez que a gente se debruça sobre o tema do amor de Deus, a gente é conduzido para essa ideia de que o amor dele é um amor que não coloca condições, que é o amor fruto da graça, que eu acho que é o grande tema da Escritura. Se me põe para falar sobre amor, rapaz, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu sei tão pouco. Acho que eu não sei nada. Ao amor a nós demonstrado, as palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar.
amor incondicional. Você sabe o que é isso? Esse é o nome da música que a gente acabou de ouvir. Você já se sentiu amado ou amada por alguém dessa maneira? É interessante que hoje nós vivemos um período, uma época de consumismo tão grande, quando as pessoas, sentindo vontade de comer ou beber alguma coisa, elas, logo que podem, elas vão e fazem aquilo de um modo desenfreado às vezes. Quando as pessoas vendo a propaganda de um perfume ou de um carro, ou de uma casa, ou de um sapato, ou de qualquer outra coisa, elas fazem de tudo para poder comprar aquelas coisas, consumir aquelas coisas. Porque nós vivemos numa época assim, e o espírito do tempo em que vivemos nos ensina esse tipo de conduta, esse tipo de procedimento, de que nós só somos felizes, só seremos felizes e teremos prazer e vida e paz quando a gente conseguir consumir aquele produto que foi nos anunciado na propaganda ou no jornal ou na revista. E isso tem caído também nos relacionamentos. Conversando com pessoas no dia a dia, como pastor, aconselhando pessoas, quantas pessoas eu tenho visto reclamando, sofrendo, machucadas por terem sido tratadas como um objeto de consumo de outra pessoa. Pessoas que chegam feridas porque foram tratadas como objeto de um homem que queria uma determinada mulher daquela maneira, com aquele corpo, e foram iludidas com palavras bonitas e convencidas de que aquele homem de fato as amava, mas quando elas menos perceberam, elas se deram por conta, elas se deram conta de que elas foram, na verdade, usadas, e quando já elas não tinham mais o que oferecer, elas foram jogadas fora. Quantos homens têm reclamado a mesma coisa? Quantas pessoas têm se sentido assim? E hoje em dia, nós vivemos um tempo quando não se sabe mais o que é amor incondicional, quando não há condições, quando não são necessárias condições para que um ame o outro. E a Bíblia fala que Deus ama o seu povo dessa maneira, que Deus ama pessoas dessa maneira. A Bíblia conta a história de um pai, foi Jesus Cristo que contou essa história no Evangelho segundo Lucas, de um pai que tinha 2 filhos. E esse pai, então, com seus 2 filhos, vivia numa grande fazenda, eles trabalhavam ali, além dos 2 filhos, haviam muitos empregados, muitos funcionários, havia uma grande plantação, e esse pai tratava de um modo bondoso e carinhoso e respeitoso todos os seus funcionários, principalmente os seus filhos. Mas, de repente, o filho mais novo decide ir embora de casa. Ele chega para o pai dele e diz: pai, eu quero ir embora, e eu quero que o senhor me dê a metade da herança. Isso significa dizer que ele queria que o seu pai já estivesse morto, porque era antigamente como é hoje. Se você quer receber a herança que os seus pais vão te dar, essa herança vem quando o seu pai morre, a sua mãe morre. E aí então você recebe a herança, e se você tiver irmãos, essa herança é dividida entre todos. Mas aquele jovem, ele disse para o pai dele: eu quero a minha herança agora. E o pai, com muita tristeza no coração, ele dá a metade dos seus bens, ele dá a parte da herança, a parte que era devida ao seu filho mais novo, ele dá a herança e ele pega aquele dinheiro e vai embora dali. E ele vai para uma terra muito distante e ali ele consome todo o dinheiro que ele tinha em mãos, com prostitutas, com bebidas, com amigos, com festas e com muitas outras coisas, até que o dinheiro acaba. E ele vive nesse consumismo louco e doido que a gente vive hoje. E quando esse dinheiro escorre por entre os seus dedos, com esse dinheiro que vai embora, vão embora também os amigos, vão embora também as mulheres, vão embora também as festas, vai embora também a alegria. E aí o que sobra? Não sobra nada, sobra apenas ele. E ele então vai até a casa de uma pessoa e começa a trabalhar ali, alimentando porcos, e de repente naquela vida sofrida, naquela vida abandonada, naquela vida de tristeza, ele se lembra de quem era o pai dele. E ele se lembra de que na casa do pai dele, até os trabalhadores, como ele agora trabalhando, alimentando porcos, eram bem cuidados, eram bem tratados, eram tratados com respeito e amor. E ele então pensa consigo mesmo: eu vou voltar para minha casa, e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu errei, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Me perdoe, me aceite de volta como um dos seus empregados. E ele, caindo em si, ele levanta e vai para casa. E quando ele chega na casa dele, ele vê o pai ao longe, e aí então acontece algo inacreditável. Porque, entenda você, se isso acontecesse naquele tempo, um pai poderia matar o seu filho quando ele voltasse para casa.
Um pai poderia tratá-lo como o pior dos seus escravos. Um pai poderia levá-lo em praça pública e humilhá-lo por causa daquela vergonha que aquele filho trouxe para o pai, o abandonando, pedindo metade dos seus bens. Isso era uma vergonha na Palestina rural de 2000 anos atrás. Mas quando ele volta, acontece uma das cenas mais dramáticas da Bíblia. Aquele pai, ele sai correndo, não para pegar e matar o filho, mas quando ele se aproxima do filho, ele se joga no filho. Ao invés do filho se jogar aos seus pés, ele se lança sobre o filho. Ele abraça o filho, ele beija o rosto do filho com tanta alegria pelo filho ter voltado. E aquele moço então se surpreende com a atitude do pai. E aí o pai chama os empregados e diz: vamos fazer uma festa, porque esse meu filho voltou. E aí então ele manda trazer uma roupa nova, e ele veste aquele garoto com uma roupa nova, manda colocar um anel no seu dedo, manda colocar sandálias nos seus pés, e manda preparar uma grande festa, quase que um churrasco, para celebrar o retorno daquele garoto. Mas o filho mais velho fica sabendo daquilo, e o filho mais velho fica com raiva do pai, fica com raiva do filho, e ele não quer participar daquela situação. E aí então, quando o pai vai até ele, tenta conversar com ele e convencê-lo de festejar também, aquele menino diz: pai, eu sempre tive com o senhor nunca me deu nada. Agora veio esse seu filho que gastou todo o dinheiro com prostituta e festa, isso e aquilo, o senhor manda fazer uma festa para ele. E aí o pai então diz o seguinte: olha, nós devemos nos alegrar, porque esse teu irmão, meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Eu gostaria que você assistisse uma animação agora, uma animação que conta um pouquinho dessa história. Você vai ouvir uma música, vai passar uma legenda, a legenda da mensagem dessa música na parte de baixo do seu televisor, e eu peço que você leia essa mensagem e veja a cena dessa história nessa animação, nesse momento. Acompanhe com a gente. You held out your arms, I walked away. Insolent, I spurned your face, squandering the gifts you gave to me, and holding close forbidden things. Destitute, a rebel still, a fool in all my pride. The world I once enjoyed is death to me. No joy, no hope, no such
Isso é amor incondicional. É quando você é amado por uma pessoa, independentemente de quem você é, independentemente do que você faz ou deixa de fazer por aquela pessoa. E a Bíblia diz que Deus ama a gente dessa maneira. Talvez você olhando para a sua vida, você esteja cansado de tentar encontrar alegria, tentar encontrar paz, felicidade, nas coisas que você tem procurado encontrar, buscado encontrar. Há muita gente tentando encontrar alegria nas drogas. Há muita gente tentando encontrar alegria no sexo. Há muita gente tentando encontrar alegria nos relacionamentos, no dinheiro, em passeios, em consumir coisas. E de fato, essas coisas elas podem até trazer um pouco de alegria para a gente, ou bastante alegria para a gente, mas são, via de regra, uma alegria temporária, uma alegria passageira, uma alegria que vem, nos consome, ou que é consumida e vai embora. E quando ela vai embora, ela deixa um vazio que permanece dentro de nós. E a Bíblia nos diz que há um Deus que deseja se conectar comigo e com você. Agora, como é que a gente pode se conectar com esse Deus? E quando, uma vez conectados a Ele, pode derramar sobre nós esse amor incondicional. Deus é amor. Ele é em si mesmo esse amor incondicional. Agora, como é que nós podemos desfrutar desse amor? Para que, uma vez desfrutando dele, possamos sentir essa alegria e essa paz, essa esperança, essa felicidade eterna dentro do nosso coração e que não passa e que não deixa nenhum vazio. Pois bem, a Bíblia nos diz que para que sejamos conectados com esse Deus e sintamos e vivamos e desfrutemos desse amor de Deus pela nossa vida, é necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados. E o que é se arrepender dos nossos pecados? É quando a gente decide dar as costas para a nossa vida, para tudo aquilo que a gente está vivendo até aqui. Talvez você olhando para a tua vida, para tudo aquilo que você tem vivido até hoje, talvez você esteja sentindo aí no teu coração um desejo de dar um basta nisso tudo, de não viver mais aquilo que você tem vivido, fazer mais o que você tem feito, falar do jeito que tem falado, buscar alegria nas coisas que você tem buscado. E talvez a partir de hoje você esteja com o desejo de buscar encontrar em Deus esse amor e essa alegria que você tem tentado encontrar nas pessoas, que tem tanto te frustrado. E eu quero te dizer que a palavra desse Deus nos diz que o primeiro passo para que você se encontre, se conecte com Ele, para desfrutar e receber dEle tudo aquilo que Ele tem para te dar, é você se arrependendo dos seus pecados e você confessando esses pecados a Ele. Num primeiro momento, a ninguém mais, a nenhuma pessoa, não a um pastor ou a qualquer líder religioso, mas a Deus. Ele quer ouvir. Faça aquilo que o jovem na parábola do filho pródigo, cuja animação a gente acabou de assistir, fez. Vá até Deus, corra até o Pai, confesse o teu pecado a Ele, se arrependa, ou seja, queira dar as costas para tudo que você tem vivido até hoje. E se volte para Deus, entregue o seu coração a Ele, receba-o no teu coração, na tua vida, como Senhor e Salvador de sua vida. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser um filho de Deus? A Bíblia diz que só é filho de Deus de verdade aquele que recebe a Cristo como seu Salvador, que entrega a sua vida a Ele. Este é conectado com o Pai. Este, quando tem essa atitude, quando você se arrepender dos seus pecados, entregar a tua vida a Deus, a Cristo Jesus, e entenda, Deus vai fazer com você aquilo que Jesus Cristo contou, que o Pai fez com o filho mais novo, que desperdiçou a vida com tanta coisa errada, com tanta besteira, com tanto pecado. Deus quer vir até você também quando você for até Ele. Deus quer te perdoar, Deus quer te vestir, Deus quer fazer uma aliança com você, Deus quer fazer uma festa, porque é isso que Jesus Cristo diz que Deus faz quando um pecador se arrepende. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar com você no programa de hoje. A gente vai ouvir duas músicas, encerrando esse programa, as duas de um mesmo artista chamado Estênio Márcios, um artista cristão cujas músicas são uma mensagem
espetacular para a vida daqueles que as escutam. Nessa primeira música, Fim de Tarde no Portão, ele vai contar um pouquinho dessa história, da história de um pai que ama o seu filho, que fez tudo de errado para com ele e que o perdoa e que o recebe de volta e que o ama. E é isso que Deus quer fazer com a gente. E na segunda música, Stênio Marços vai cantar acerca do tapeceiro. E eu gostaria que você ficasse com a gente até o final e ouvisse a história desse tapeceiro que quer mudar a história da sua vida. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana. Essa música eu comecei a fazê-la quando soube que meu primeiro filho ia chegar. Então comecei a pensar nesse filho e comecei a pensar que Jesus também já foi um bebê, tão carente e necessitado quanto qualquer criança, e comecei a pensar nisso e terminei fazendo a música. Deus me dá a graça de fazer canções de maneira muito natural e geralmente são canções da minha alma para Ele. Dificilmente eu penso em terceiros. Mas como nossas experiências são muito comuns, quando eu faço uma coisa minha assim com Deus, muita gente se identifica. Então termina dando certo. Um pecador salvo pela graça de Deus. Um homem que não merecia nada de Deus, mas que tão somente pelo seu amor foi alcançado pelo Evangelho, está num processo de transformação pelo Espírito Santo. A única coisa que eu teria a dizer sobre mim é isso. Sou um pecador salvo pela graça de Deus. É só isso e é suficiente. Tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão. Tapeceiro
incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo.